Bom, gente, hoje vamos aqui para a nossa quinta dica literária. Hoje eu trago um livro aqui de importância universal, né? de importância universal e existencial. Bom, sem mais delongas, eu vou falar hoje de A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Livro fantástico, um livro com uma crítica político-social maravilhosa e que, se todos soubessem minimamente a importância desta obra para a humanidade, ninguém pensava duas vezes antes de tomar conhecimento e de ler o livro. Antes de entrarmos aqui no mérito da causa, eu quero dizer que esse vídeo ele também será publicado lá no YouTube, no meu canal, que é o J Literato. Eu vou colocar, eu não sou muito bom com esse negócio de tecnologia, mas eu vou colocar lá nos comentários, ali no endereço do canal, para que vocês possam acompanhar se assim o desejarem, né? Gente, George Orwell, que é aqui o nosso autor de hoje, ele foi um autor britânico, né, nascido na Índia Britânica, um autor britânico, né, que se preocupava em demasia com questões sociais, né, questões políticos-sociais. Questões de desigualdade social e principalmente, especialmente de regimes totalitários. Quer dizer, ele era um antípoda, ele era um detrator desses regimes, assim como eu também sou, obviamente penso que vocês também sejam. Ninguém aqui, não é possível que seja a favor de um regime opressor. E o Orwell, ele pautava suas obras, ele pautava sua conduta enquanto escritor, em escancarar essas práticas, em mostrar a covardia, e mostrar a crueldade que havia nesses regimes. E, especialmente, a Revolução dos Bichos, é uma crítica escancarada ao stalinismo da União Soviética. Bom, antes de realmente entrar substancialmente aqui na nossa sinopse do livro, é importante dizer o seguinte: há certas obras literárias que o conhecimento do contexto histórico-político, por assim dizer, da época em que ela foi escrita, é um elemento indispensável. Sabe por quê? Porque essas obras que reclamam esse conhecimento histórico que estava acontecendo, na época ali que foi feita a obra, se você não compreende esse contexto histórico-político, a história pode ser legalzinha, você vai ler, mas talvez não vai passar de uma historiazinha boba. Isso acontece, inclusive, com um autor brasileiro que eu adoro, para mim, junto com Machado de Assis, junto com Guimarães Rosa e Graciliano, dentre outros, ocupa aí um local magnificente mesmo dentro da literatura brasileira, que é o José de Alencar. Por exemplo, se você lê José de Alencar, se você vai ler Iracema, por exemplo, tá? Se você não conhece o contexto histórico-político, em que foi escrito Iracema, aquela história pode não passar de um romancezinho bobo, indígena, tal. Se você não compreender o que estava acontecendo, os signos, os símbolos do livro, Portugal, Brasil, opressões de Portugal em relação ao Brasil, enfim, aí aquela obra realmente se completa. E é o que ocorre com a Revolução dos Bichos. Veja, a narração do livro é uma fazenda, que tem ali naturalmente todos os animais, porcos, galinhas, cavalos, etc. Esses animais, liderados pelos porcos, na pessoa do porco Snowball, Bola de Neve, e o Napoleão, eles se reúnem e se rebelam contra o dono da fazenda, que seria ali o ditador, o tirano, e logram êxito em sua empreitada e põe o dono para fora, toca ele da fazenda e eles assumem ali o comando. Essa é basicamente a estrutura do livro. Agora vamos ao contexto histórico-político. Veja, como disse Orwell, ele sempre foi um detrator contumaz de totalitarismos pelo mundo afora. A época em que foi escrito a Revolução dos Bichos, nós tínhamos o stalinismo da União Soviética destilando toda a sua crueldade, matando gente, enfim, fazendo aquela barbárie que Stalin fez, E veja, vamos aprofundar um pouquinho. Na Revolução Russa, lá em 1917,
qual que era a pauta dos revolucionários. Quer dizer, começou lá com Trotsky, com Lenin, depois ele morreu, aí entrou Stalin, que foi ali a perdição de tudo, né? A pauta da Revolução Russa era livrar, né, todos os soviéticos da opressão czarista. Quer dizer, tinha uma monarquia absolutista, tinha os czares ali que oprimiam os soviéticos, né? Os czares faziam o que bem entendiam, né, submetiam todos a um estado deplorável de existir, e a Revolução Russa, por meio dos seus revolucionários, veio com a ideia de acabar com esse czarismo, né, de dar um basta nisso tudo, e conseguiram, né, tomaram o poder. Depois ele morreu, entrou Stalin, aí o negócio ficou feio. O revolucionário, neste caso, o Stalin, vamos dizer assim, tornou-se pior do que seus antecessores totalitários. Quer dizer, instaurou-se uma nova ditadura, instaurou-se um novo totalitarismo, pior. Stalin matou 40 milhões de soviéticos. Vejam. A história de George Orwell, A Revolução dos Bichos, vai tratar disso, né? Vai escancarar essa situação soviética aqui, neste livro. Quer dizer, os porcos, que são os líderes revolucionários dessa fazenda aqui, eles que reúnem, eles que cooptam todos os animais para fazer essa revolução, dizendo o seguinte: olha, o dono aqui da fazenda, eles nos maltrata. Eles nos submetem a um estado indigno de ser, vamos nos rebelar, vamos derrubá-lo. Fizeram isso e os porcos, líderes da revolução, tomaram o poder. E acaba que eles se tornam pior, né, para os outros bichos do que era o antigo proprietário. Isso é uma mensagem fabulosa de Orwell. Temos aqui a figura do cavalo Sansão, né, que você vê muito, mas muito a realidade de um povo oprimido. O Sansão é um cavalo que trabalha dia e noite e tem uma confiança cega nos porcos. Ele diz o seguinte: não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me matar de trabalhar porque os nossos companheiros, nossos irmãos porcos estão certos, eles querem o nosso bem. Exatamente o que um povo oprimido pensa. Exatamente o que ocorria na União Soviética e em tantas outras ditaduras por aí afora. O povo oprimido, eles se sentem na obrigação de terem seus opressores como verdadeiros semideuses. Isso é muito bem retratado aqui na obra de George Orwell. Portanto, é uma leitura, gente, como eu disse no começo, uma leitura fundamental, sine qua non para a compreensão da existência, especialmente a existência político-histórica, político-governamental. Como se porta o opressor, como se porta o oprimido, como se porta o ditador, como se porta a massa. Isso é muito importante. Eu espero que vocês sigam essa dica, leiam esse livro, que é um livraço, é um livro absolutamente importante e relevante para a sua formação intelectual, inclusive. Tá bom? Valeu!